Oi, como é que você tá? Hoje eu vim aqui pra falar um pouco sobre raiva. Você sente muita raiva? Você se considera uma pessoa nervosa ou você se considera uma pessoa calma? Eu me considero uma pessoa mais tranquila a maior parte do tempo. Porém, eu posso ter episódios de muita raiva. Eu não sou a pessoa explosiva que vai partir pra cima de alguém pra bater, que vai arranjar briga nos lugares, que vai xingar os outros no meio da rua, não. Mas a sensação que às vezes eu tenho no meu corpo de raiva podem ser bem fortes. E aí aconteceu uma situação essa semana que eu fiquei com muita raiva. Muita. Uma pessoa que mora aqui na mesma casa que eu tem um comportamento que tem me incomodado há algum tempo. E aí ela fez algo que eu não gostei novamente. E aí eu falei com ela. Mas eu tava muito nervosa na hora que eu falei, então eu fui muito firme. Eu falei, olha, eu não gostei disso que você fez e não foi a primeira vez que você fez isso. E quando eu falei isso pra ela, ela falou, ai, desculpa. E depois ela falou, ai, desculpa de novo. Como que... Só que o jeito que ela falou é como se ela tava se sentindo coitadinha. Ai, pobre de mim que você tá falando isso. Aí eu fiquei mais irritada ainda, né? Porque a pessoa faz uma coisa errada, ela reconhece o erro pedindo desculpa, só que de um jeito de, ai, como você é má, porque você tá me colocando diante de algo errado que eu fiz. Eu sei que isso... Eu fiquei furiosa. E aí eu tava ali comendo, na hora que isso aconteceu, eu comi na base do ódio. Depois eu fui pro meu quarto e fiquei muito irritada. Eu fiquei tão irritada que eu cheguei a sentir dor no meu peito. Eu nunca cheguei a sentir dor no peito por causa de raiva até então. E aí eu fui pesquisar sobre isso, se isso é possível, por que isso acontece. E eu li que isso acontece porque às vezes é disparado muito cortisol e adrenalina no corpo, né? E aí eu pensei, deve ser semelhante quando se tem crise de ansiedade, porque com crise de ansiedade eu já tinha sentido dor no peito, mas não com raiva. Deve ser alguma coisa parecida, porque a ansiedade também libera adrenalina e cortisol. Gente, mas é horrível. Eu fiquei com essa sensação durante muito tempo, assim. E aí começa a vir um monte de pensamento ruim. E eu comecei a me sentir mal. E daqui a pouco me veio o sentimento de culpa. De culpa por estar sentindo raiva. De culpa por ter falado pra pessoa o que me incomodava. Aí vem um bolo de coisa, de pensamento, de sentimento. E aí eu comecei a me sentir muito mal. E aí eu fui conversar com um amigo sobre, né? Pra desabafar e pra aliviar. Só que não me ajudou muito. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com a raiva. Nem a nossa, nem a do outro. E aí, contando pro meu amigo, ele, isso vai passar. Meio que, ele não falou com essas palavras, mas mais ou menos isso. Ele falou assim, meio que você tá exagerando. Isso é bobeira. E isso invalida o que eu tava sentindo. Então, se eu já tava me sentindo culpada do que eu tava sentindo, essas falas não me ajudaram nada. Ele falou assim, calma. Quem nunca fez isso, né? Eu também já fiz isso, de falar pra pessoa que tá nervosa, calma. Mas alguém já falou calma pra você no momento que você tava muito nervoso, você ficou mais nervoso, aí não dá mais raiva? E aí eu fui pesquisar a respeito e vi que é justamente porque você tá invalidando o que a pessoa tá sentindo quando você fala calma. Meio que quando você fala calma, você tá falando pra ela, você não deveria estar sentindo isso, você tá errado por sentir isso. E não tá, né? É o momento da pessoa. É claro que uma pessoa que tá uma crise de raiva, tá se excedendo, tá querendo agredir outra pessoa, ela precisa ser contida. Porém, não é nesse momento que você vai falar, você tá errada, você é uma pessoa má, você é isso, você é aquilo, calma, você não deveria sentir isso. Gente, isso não ajuda em nada. Nesse momento, a pessoa precisa de acolhimento, mesmo que você veja que ela tá errada. Não é o momento de dizer pra ela que ela tá errada. Não é. Porque a emoção tá à flor da pele e é uma coisa incontrolável muitas vezes. Então, o que eu fiz? Eu tive que me acalmar. Por mim mesma, né? Porque ninguém ia poder fazer isso por mim naquele momento, então eu tentei me acalmar. E uma das coisas que eu faço pra me acalmar é o meu diálogo interno. E eu converso comigo como se eu estivesse conversando com uma criança. Porque eu acredito que eu tô conversando com a minha criança mesmo, aquela minha criancinha lá que sentia raiva quando era criança. Você tem o direito de sentir raiva. Mesmo que você tenha se excedido um pouco. Você tem direito, você é ser humano.
Eu ainda não sou uma pessoa iluminada, eu não sou uma inteligência artificial, eu não sou um robô. Eu sinto raiva. Eu ainda não sei lidar direito com ela. E eu também tenho o direito de não saber lidar com ela, sabe? Então eu fui tentando me acolher e fui buscando formas de me acalmar. É bom para quem pode, no momento da raiva, se afastar do ambiente ali onde aconteceu, ir para um lugar onde tenha ventilação, ar puro, caminhar ajuda muito, e fazer alguma atividade física, porque a raiva a gente sente no corpo, então é bom liberar essas energias, essas sensações. Sabe uma coisa que meu amigo falou pra mim? Foi isso também, ele falou assim, vai pra academia. Só que eu tava muito cansada, né, eu tinha acabado de voltar do meu trabalho, e aí eu acabei não indo, mas isso seria uma coisa que ia ajudar, porque a academia também ajuda a liberar os pensamentos e ajuda a liberar as emoções no corpo, tá? E eu não tô falando que meu amigo é uma pessoa ruim, que ele foi errado. Simplesmente a gente não sabe lidar, eu também não saberia. E eu percebi isso naquele momento. Que eu também não saberia, tanto que eu não soube direito lidar com a minha própria sentimento de raiva. E descobri que eu também não saberia lidar com o outro. Então isso me interessou muito. E eu quero me aprofundar sobre esse assunto porque eu acho que é muito importante. É algo que acontece com todo mundo em algum momento da vida, já aconteceu e vai acontecer mais vezes, e que simplesmente ou a gente ignora, a gente tenta reprimir, fingir que nada aconteceu, e isso só piora, porque a raiva ela fica lá. Às vezes a gente pode ficar anos sem sentir raiva, e a gente pensa, eu sou tão calma, faz tanto tempo que eu nem raiva eu sinto. Mas ela tá lá, esperando só o momento certo pra aparecer. E aí vamos lá, depois que eu me acalmei, que eu consegui refletir, realmente no momento da raiva a gente não consegue refletir muito não. Então depois que eu me acalmei um pouco, eu pensei na situação. Uma das coisas importantes que a gente tem que fazer é nomear os sentimentos que a gente tem. O que eu senti naquele momento além da raiva? E aí uma das coisas que me veio foi frustração. Eu me senti traída e invalidada. Nessa situação específica que eu tô contando. Aí cada um vai ter que fazer a reflexão sobre a situação que vivenciou. E todas essas coisas são muito fortes pra mim. Me deu gatilho, né? De provavelmente coisas que eu vivi no meu passado, na minha infância e que veio à tona. Quando a gente tem uma reação acima do acontecimento, é porque aquele conteúdo não foi só daquele momento. Foi o gatilho que acionou coisas do passado. E vem tudo de uma vez, gente. Não vem devagarzinho as coisas pra você lidar. Vamos lidar um por um. Vem tudo de uma vez. E por isso que dói tanto. Por isso que é tão difícil de lidar. Então tá, eu entendi, eu percebi que foram esses pontos. E aí eu tentei trabalhar na minha cabeça assim. Essa pessoa não fez isso de propósito. Porque uma das coisas que vem pra gente é isso, né? A gente pensa que, olha como essa pessoa é má, ela quer me prejudicar. A gente leva pro pessoal. E muitas vezes não é pessoal, tem que analisar caso a caso, mas geralmente não é pessoal. Essa pessoa só estava existindo e o jeito dela existir naquele momento me incomodou. E o fato é esse, gente. É isso, sabe? E me incomodou, por quê? Porque me deu gatilho de coisas minhas. Então, quando acontece uma situação dessa, é importante a gente entender que ela tem a responsabilidade dela, ela fez algo errado de verdade, mas eu também tenho a minha responsabilidade em relação às minhas emoções. Mesmo que o outro me cutuque, mesmo que o outro me afete, só eu posso me responsabilizar pelas minhas emoções e só eu posso mudar, posso melhorar como pessoa, posso lidar com as minhas emoções. Ninguém vai poder fazer isso por mim, sabe? Então é isso, eu trabalhei isso na minha cabeça, tentei trazer pro racional, porque quando a gente tá no momento de uma crise, você é totalmente emocional. Então você tem que trazer pro racional pra acalmar. E isso pode demorar, tá, gente? Não é em 5 minutos, não é em 2 minutos, às vezes pode durar muito mais. Inclusive isso aconteceu pra mim assim à noite. Dormi super mal. Fui dormir com o peito doendo, acordei com o peito doendo e continuei com essa sensação durante a manhã inteira. Só no fim do dia que eu senti que essa sensação no meu corpo aliviou. Pra vocês verem como foi intenso a raiva que surgiu pra mim, assim. Foi muito intensa. E aí, depois de um dia que eu dormi melhor, porque dormir bem também é muito importante, e aí que eu pude falar, ai, pronto, aliviou essa sensação. Mas eu ainda tenho que trabalhar na minha cabeça sobre como que eu vou olhar pra essa pessoa de novo. Porque, na verdade, o que a gente faz é projetar. Eu projetei a minha raiva nela.
Aquela situação específica foi um cenário favorável para que eu projetasse a minha raiva e ela estava no lugar certo, no momento certo para me ajudar a projetar as coisas, né? Então eu ainda tenho que trabalhar isso na minha cabeça de que a culpa não é dela, todos os problemas de raiva da minha vida não é culpa dela, sabe? E aí vamos ver como é que vai ser isso, mas eu ainda tenho que fazer esse trabalhinho na minha cabeça. E agora eu quero perguntar aqui pra vocês, como que você lida com a sua raiva, com a raiva que se manifesta em você, e como que você lida com a raiva que você vê nos outros? Você sabe lidar? Você já pensou nisso? Porque eu descobri que eu não sei, nunca soube, e espero a partir de agora começar a aprender, porque isso me interessa. Você já percebeu que a raiva que tá ali vindo em você é uma projeção de outras raivas do passado? Isso é muito interessante da gente ver, porque a gente vê coisas que não foram resolvidas, às vezes coisas que a gente acha que foi resolvida e não foi. Ou você esconde a sua própria raiva, você deixa pra lá, não vou pensar nisso agora. Muitas vezes a gente faz isso, né, porque é difícil lidar e a gente não sabe como lidar, então você simplesmente deixa pra lá, besteira. E não é legal, gente, porque ela só se esconde um pouquinho, ela não deixa de existir. Então eu não quis fazer isso, eu quis olhar pra aquilo. Quando uma emoção vem muito forte é porque ela quer ser vista. Olha pra ela cara a cara, e dói, a sensação é ruim. Então, além da raiva, eu senti tudo isso que eu falei pra vocês, eu senti frustração, eu senti culpa, que é horrível de sentir também, eu senti injustiça, eu senti um monte de coisa, e foi por isso que foi tão forte assim, mas é porque eu tenho que lidar com todas essas emoções dentro de mim. E conforme a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas, vai ficando mais fácil, vai ficando menos difícil, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que a raiva, ela sempre vai existir, ela é natural do ser humano. O ruim é quando ela prejudica a nossa vida, né? O ruim é quando ela é exagerada, quando você corre o risco de se machucar ou machucar outras pessoas, mas ela nunca vem à toa. Nenhuma situação que você passa de raiva, de nervoso, é só que a vida vem pra te punir. Que ser humano terrível que você precisa ser punida. Não. A raiva, ela vem pro autoconhecimento. Sempre que a gente olhar para as situações difíceis da vida como uma oportunidade de autoconhecimento, a gente só vai ter benefício nisso. E aí, eu pretendo muito me aprofundar nesse assunto, porque eu achei muito interessante, muito importante, eu acho, pra todo mundo. E aí depois eu vou falar um pouco mais sobre como que a gente lida com a nossa própria raiva, como que a gente lida com a raiva dos outros, como que a gente pode ajudar outras pessoas quando elas estiverem nessa situação de raiva. E aí eu peço pra vocês deixarem um comentário aqui, o que vocês acham sobre isso, como que vocês lidam, ou o que vocês gostariam de saber a respeito, que depois eu vou me aprofundar e vou querer trazer. Eu vou querer falar um pouco sobre as projeções, sobre essa coisa de como que a gente projeta no outro, né? É uma coisa bem complexa, mas é incrível e é importante da gente saber. Então, é isso. Esse vídeo foi mais um relato de uma coisa que aconteceu comigo e eu achei importante compartilhar. Eu espero que tenha ajudado quem ficou até aqui comigo. Eu peço que você se inscreva no meu canal, deixe o like, compartilhe se você acha que esse vídeo possa servir para mais alguém. E eu vejo vocês no próximo.